Oiê. Karina, boa noite. Eliana, boa noite, está aí presente. Olá. Temos. E aí? Tudo bem, Karina? Tudo e vocês? Eu não consigo ver muita gente, eu não consigo ver, eu acho, não sei, mas enfim. E aí, Denis? E aí, todo mundo? Tudo bem aí com você? Tudo e o convite. Imagina, eu que agradeço, um prazer falar com você, ainda mais um tema que foi tão atraente para mim, foi tão legal participar do seu curso, né? Que E legal. conexões com a questão da criatividade. Vamos ver se a gente bate um papo aí para conversar com as pessoas, né? Bora, bora. Legal. Muito bem. Bom, só para a gente começar, só para dar uma geral para as pessoas que estão acompanhando a gente aí. Ok. Acho que já deu para todo mundo se entender aí que a janelinha de chat fica do lado direito. Se vocês quiserem escrever qualquer coisa, podem escrever aí que a gente está olhando aqui. Tá bom. Já viu aqui, já vi também. Deu para ver aí? Tranquilo. A ideia é que a gente converse por mais ou menos 1 hora. Meta de terminar aí umas 9h30. E esse vídeo aqui vai ficar disponível depois. A gente vai... isso vai ficar no YouTube, depois a gente vai mandar o link para vocês. A ideia é que a gente tenha um pouco de conteúdo aqui, né? A Karina vai falar um pouquinho aí. E aí, conforme vocês forem ficando com dúvidas aí ou forem surgindo perguntas, vão mandando no chat, que aí no fim a gente tem um tempinho para debate. Maravilha. A sugestão... Eu consigo ver... aqui eu consigo ver quem está aqui. Celina, Maria Eugênia, Eliana, Edi, Gustavo, Zé e Alex. Tá ótimo. Tudo bem? Se vocês puderem dar um oi. Salve, Zé. Zé, nosso Zé. É o meu Zé? Mestre. Zé Bueno? Zé Bueno, meu mestre. Meu companheiro, meu amigo. É muita honra esse homem aí, hein? Zé, se for você, salve aí. Sugestões rápidas para gente antes da gente começar. Boa noite, Celso. Bem-vindo aí. Oi, tudo bom, Celso? Sugestões rápidas. Desliga o celular, né? Até porque é um conteúdo bem interessante num tempo razoavelmente curto, então é legal ficar com atenção total aqui. Pega um caderninho para anotar aí seus insights, porque com certeza vai ter coisa muito bacana aqui hoje. E pega a sua bebida preferida, relaxa, curte. Vamos curtir, que é para ser um bate-papo gostoso. Maravilha. Eu preciso falar uma coisa. Eu tô com 2 crianças em casa, então pode ser que a gente seja interrompido a qualquer momento. Eu subornei eles com Harry Potter, eles estão lá, mas assim, né? São variáveis não controláveis. Tranquilo, tranquilo. E a gente está com... O Zé sugeriu aqui de vinho. Zé. Bora. E também um último recado a gente tem um anúncio bem legal para fazer aí no final. Então, quem ficar até o final vai ter uma novidade em primeira mão aí. Maravilha. Aguenta aí. Bom, Karina, tem gente, acho que tem gente aqui de origens diferentes, né? Tá. Acho que algumas pessoas me conhecem, outras te conhecem, e talvez tenha gente aqui que não conheça nem eu, nem você. Tá bom. Então, eu vou ser breve na minha apresentação, porque o foco é você. Oba. Né? Eu sou o Denis, do Ser Criativo e do Via 6B, e tenho um projeto focado em criatividade, desenvolvimento de criatividade e despertar de potenciais humanos. E quando eu conheci o trabalho da Karina, eu me interessei pra caramba, fiz o curso dela, foi inclusive um monte de sincronicidade muito curiosa que me levou a fazer o curso dela, porque eu ia participar de um evento que ela ia dar antes, aí não deu porque eu estava voltando de viagem,
E aí a gente começou a se falar no Facebook por conta de outros assuntos de criatividade, e quando eu vi era ela, eu nem sabia que era ela com quem eu estava conversando. Aí falei, bom, são sinais que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que seguir. E fiz o curso dela, e é um curso bem importante, bem transformador. E aí eu queria compartilhar isso com as pessoas, porque eu acho que tem um poder de transformação da vida mesmo, e tem muita relação com a criatividade, que é o meu foco principal. Então chega de falar de mim, vou passar agora a bola para a Karina. Aí, Karina, se apresenta aí, fica à vontade, beleza. A sala é sua. Maravilha. Oi, tudo bem? Todo mundo? Boa noite. Obrigadão, Denis, pela oportunidade, pela abertura, pela confiança, pela deferência, e realmente nosso encontro foi muito feliz, né? Foi muito gostoso e foi muito fluido. E bom, eu sou a Karina Forlens, eu sou coach desde 2004, eu vim de uma carreira corporativa nas áreas de sustentabilidade e responsabilidade social, entre outras coisas, mas de 2009 em diante eu saí do universo corporativo e comecei a montar uma carreira solo, principalmente focada no começo para ajudar as pessoas a encontrarem o que seria o seu propósito. Na verdade, não encontrar, mas construir, né? Construir o que seria um sentido positivo para a vida, que estimulasse, enfim, tudo isso. E foi sempre muito gostoso, muito bom trabalhar com as pessoas, tudo funcionando muito bem, mas eu tinha um tema paralelo, que era esse tema paralelo porque era um tema de estudo de interesse pessoal, que, enfim, tem a ver com a minha história de vida, e depois o site conta um pouco mais sobre isso, que me ajudava muito a entender certas coisas. Eram duas lentes, que eram essas lentes da energia masculina e feminina, e nesse ano eu fiz um TEDx, eu fui convidada pela Helena Crescia, que é a organizadora do TEDx aqui em São Paulo, para falar sobre o que eu quisesse falar, e eu, ao invés de falar sobre a questão do propósito, enfim, eu tenho um livro para ser lançado agora em setembro sobre isso, mas eu achei que era o caso da gente falar sobre polaridade, que eu sentia que estava na hora, e polaridade das energias masculina e feminina, e foi um sucesso, foi muito bom, e realmente aquilo me bateu, porque eu sentia que o meu trabalho de coach era muito legal, mas chegava em relativamente pouca gente, e eu achava que estava na hora das pessoas entenderem de que maneira elas poderiam se conhecer melhor, e sim, de um jeito que é muito fácil, né, Denis? Não simples, mas, quer dizer, é simples, mas vai estar fácil. É bastante profundo. Não é fácil, é profundo pra caramba. Profundo, mas que está aí, né? São recursos internos que a gente tem e que talvez a gente só precisasse revelar e para que isso se transformasse numa lente muito libertadora, muito ampliadora de si mesmo e que ajuda a gente a construir relações mais conscientes, mais ampliadas também, né? Mais validadoras um do outro. Então, no final das contas, eu resolvi me arriscar e acrescentar essa área de trabalho também ao que eu faço, e foi por isso que eu criei Na Cara e na Coragem o curso Ligue os Polos, que na verdade era uma tentativa de organizar o conteúdo todo que eu tinha na minha cabeça para poder passar para as pessoas, e foi muito gostoso, foi uma experiência maravilhosa. Eu estou repetindo ela de novo, porque valeu muito a pena, e o Denis foi um dos meus alunos queridos, que talvez tenha sido um dos que mais aproveitou o curso, né, Denis? Você ia caindo ficha, a gente ia vendo a sua cara de cair ficha ali. Então, direto. Foi isso, Então, ainda cai, viu? Ainda cai, né? Pois é, por isso eu venho trabalhando com esse tema há uns 4 anos e meio já, como lente mesmo, né? Ou seja, eu trabalhava com os homens e as mulheres no meu consultório e ia sempre trazendo a questão do masculino e feminino como um pano de fundo ou como uma forma de ampliar o olhar sobre aquela pessoa que estava ali na minha frente. E conforme eu ia, né, me apaixonando pelo tema e as fichas iam caindo, eu ia estudando mais e as fichas continuam caindo. É intenso e é muito gostoso, né? Então é isso, eu tô aqui para falar com vocês sobre masculino, feminino, nas relações ou dentro da gente mesmo, e eu não sei se já tem gente querendo fazer alguma pergunta. Eu tô aqui, vou abrir o chat. Na Karina Coragem, bem-vindo, Gustavo. Valeu. Valeu, Zé. O Zé também me colocou numa situação muito boa, mais ou menos um mês e pouco atrás, que foi co-conduzir com ele
um grupo de homens, né? E esse realmente é o foco, terminou ficando uma boa parte do foco do meu trabalho. E tem novidade aí, depois eu conto para vocês. Foi uma delícia, foi maravilhoso. Foi uma experiência, assim, que só reafirmou minha missão de vida. O Zé é um cara mega inspirador, né? Um cara... O pouco contato que eu tive com ele até hoje já também modificou muitas coisas, assim. Eu sou Zé, meu. Quando eu tiver a idade do Zé, eu quero ser exatamente igual ao Zé, só não quero ser careca. Bom, vou parar de puxar o saco do Zé, meu, pelo amor de Deus, e vamos aí, vamos lá. Tem Gustavo, tem Elaine, todo mundo. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa ou vocês querem que eu faça uma, sei lá, uma aberturinha rápida sobre o que são essas energias, essas tais energias masculina e feminina? O que você acha, moderador? Olha, o pessoal acho que tá meio tímido, porque ninguém respondeu aí. Deixa eu ver, tem alguém respondendo. Tem o Zé mandando beijo. Acho que pode ser, então, Karina. Começa aí. O Gustavo disse isso. Dá uma geral aí para a gente entender que raios são essas polaridades energéticas. Tá bom. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que, bom falar porque eu não faço ideia do assunto. Boa, Eliana, obrigada. Então, beleza, cortou para mim, você levantou a bola, eu vou cortar. Então, o que a gente tem, primeira coisa a gente entender que as energias masculina e feminina, elas são energias que todos nós temos. É muito comum a gente chegar e achar que a questão do feminino está no homem perdão, na mulher e o masculino está no homem, né? Como se isso residisse, a energia residisse na questão da sexualidade ou da construção do gênero. E não é assim, né? É um dos primeiros esclarecimentos que a gente faz no curso, justamente para que as pessoas entendam que são energias que nos compõem igualmente. Né? Então, todos nós temos acesso à energia masculina, todos nós temos acesso à energia feminina dentro da gente. Então, o trabalho, em primeiro lugar, é entender que você tem as duas, você pode integrar as duas, pode desenvolver as duas, pode aumentar uma e não necessariamente diminuir a outra, e a gente faz isso de maneira muito pragmática. E também muito reflexiva. Então, acho que esse é um ponto de abertura. Alguém tem dúvida com relação a isso? Que todo mundo tem as duas energias, masculina e feminina? Nossa, eu esqueci de pegar minha bebida e eu vou falar pra caramba, eu vou ficar com sede aqui. Já senti a boca seca. A gente quando faz essas coisas, dá uma pegadinha na garganta mesmo. Tá, concordo, ok. Posso seguir? Eu acho que o Hangout é que ele acaba tendo um pequeno delay, né? Então, quando a gente pergunta, as pessoas levam um tempinho para responderem. Ok. Vou dar um segundo para responder, eu vou pegar uma garrafa de água que está aqui no meu lado, tá? Um segundo. Vai lá. Agora as pessoas estão começando a responder. Beleza. Sem dúvidas quanto a isso. Karina, todo mundo concordou aí. Tem uma pergunta bem peculiar da Eliana. Eu tô sem manga, eu tô em casa, eu tô correndo aqui, que eu tô com 2 crianças em casa, e eu fui pegar meu copo d'água, já assim, mãe, derramei o suco de uva em cima de mim, em cima do sofá. Mas vamos lá. Ok, então acho que a primeira coisa é a gente entender isso. A segunda coisa que eu acho que é super importante a gente compreender é que, normalmente, em 80% dos casos,
a gente tem o que eu chamo de essência energética, ou seja, é um perfil preponderante que diz se você é mais masculino ou mais feminino, ou mais masculina ou mais feminina. Tá? Tudo bem até aqui? E esse é um aspecto que eu acho que é bastante importante, porque no final das contas é o que termina nos ajudando a ter um novo ponto de partida para olhar para a gente mesmo de um jeito diferente. Então, a primeira coisa é a gente compreender qual é a nossa natureza energética, né? Eu sou mais masculino, eu sou mais feminino. Como é que eu descobri isso? Eu fiz até alguns videozinhos, depois vocês olham, tá no canal do YouTube, tá na minha página do Facebook. Mas tem como a gente aprofundar isso, mas de maneira geral, a gente já mais ou menos sabe, né? Mas não quer dizer que a gente fica alinhado com essa essência o tempo todo. Tudo bem até aqui, gente? Bom, eu vou continuando, tá? Então, é natural a gente fazer uma inferência intuitiva sobre qual é o meu perfil. Então, eu não sei o que é uma e o que é a outra, uma energia masculina e uma energia feminina. Tá, vou esclarecer isso. Então, vamos falar de características de energia, porque daí vocês conseguem saber para que lado vocês pendem mais, né? E a gente vai falar também sobre a qualidade dessas energias. Então, acho que é muito intuitivo a gente saber o que tem na energia masculina e o que tem na energia feminina, né? Mas vamos explorar. O que vocês acham que compõe a energia masculina? Não estamos falando de homem, tá? Estamos falando de energia masculina. O que vocês acham que tem na energia masculina? O que caracteriza a energia masculina? Aí eu vou esperar vocês me responderem um pouquinho, vou esperar um tiquinho, que acho que se a gente construir isso junto é mais gostoso, né, Denis? A gente fez isso junto lá e no curso a gente sempre tem coisa gostosa para descobrir. E acho que é o que você falou, assim, mais ou menos a gente consegue ter uma noção do que é, né? Aí tá começando a força no agir, que a Edith tá colocando aqui, isso mesmo. Tem duas coisas masculinas aqui, né? A força e o agir. Menor docilidade que energia masculina. Gustavo, me dá um nome para essa menor docilidade. O que você está imaginando? Ou alguém mais, se alguém quiser complementar ou responder essa pergunta. Energia é mais dócil que a masculina. A energia feminina é mais dócil que a feminina, porque força e agir são ligados à energia masculina. Eu queria voltar essa pergunta para vocês, porque a gente acha, por que parece, ou por que será que eu disse que a força e o agir são ligados à energia masculina? Eu quero que vocês pensem junto comigo. Eu não posso falar nada, que hoje eu Você é café com leite, não pode. Vou ficar na minha aqui, eu tenho da vontade de falar, mas vou esperar. Pela característica Então, aí olha só que interessante, a gente cai na questão do homem. Aqui, duas pessoas, três pessoas. O homem age mais com a razão ou pela característica natural do homem? Olha, tem homem que não é, né? Tem homem que tem muita energia masculina, e aí? Né?
A gente está falando de energias que todo mundo tem, não quer necessariamente o masculino estar presente no homem. Concordo que é bem natural e intuitivo a gente pensar isso. Mas o que energia masculina, por exemplo, pode fazer se ela for preponderante numa mulher? Porque a razão ligada ao homem. A mulher mais com o coração. Eu também não posso falar, porque a Samantha tá aí, querida. Samantha, café com leite também, vou te marcar aqui. Uma coisa complementa a outra, sem dúvida. Eu vou chamar atenção de novo para vocês. A gente não está falando de homens e mulheres aqui. A gente está falando de energias que homens e mulheres têm em si. Todo homem tem energia masculina e feminina. Toda mulher tem energia masculina e feminina. Não força ligada ao homem por uma questão de musculatura. Fora isso, não entendo. Porque a gente está confundindo, eu acho, Eliana, a questão da energia masculina, você está ligando a ser homem. E eu estou falando que energia masculina tem no homem, mas também tem na mulher. A feminina tem no homem e tem na mulher. Acho que esse é o ponto mais... o mais basal para a gente entender, mas que quando a gente... Tudo bem, autocorrect, tá, beleza. Mais ajuda a gente evoluir na questão, né? A energia masculina está nos homens e nas mulheres. A energia feminina está nos homens e nas mulheres também. O que nós estamos falando é de uma energia masculina que está presente na mulher e no homem. É dessa energia que eu estou falando, não estou falando de homens e mulheres. Isso, Karina, isso é uma das coisas que, para mim, pelo menos, pareceu que, tanto para mim quanto para as outras pessoas que estavam lá no seu curso, né, que a gente vivia voltando nisso, né, apesar de você explicar que não era isso, vira e mexe a gente cai nesse modelo de quando falar das características da energia masculina, acabar relacionando isso com o modelo do papel do homem que a gente conhece hoje na sociedade e o feminino, o papel da mulher, né? É muito difícil desvincular isso, né? Sim, é contraintuitivo e você tem toda a razão. Eu acho que vale a pena a gente talvez falar que tem o que é o que, né? Sexo tem a ver com... Sexo no sentido biológico, a gente está falando de sexo que define o que é homem ou mulher a partir do olhar biológico e condicionado a isso, sem dúvida, Gustavo. Condicionado a se você nasceu com genitália masculina ou feminina, ou seja, se você nasceu com pênis, você é homem, se você nasceu com vagina, você é mulher. Então a primeira coisa é isso, o sexo, né? Que nem quando você responde lá ao seu sexo. Você tem uma questão biológica que te define. Até aí tudo bem, certo? A segunda coisa é a questão de gênero, né? Mas por isso mesmo pergunto o que chamar de masculino e feminino em diferença. Tudo bem, bola pra frente. A gente tá nesse ponto, Helena, fica tranquila que a ideia é justamente a gente usar esse espaço para esclarecer isso. Então, tô voltando para trás para a gente poder ir para frente, tá? As duas coisas estão implícitas no ser humano. Perfeito, é isso aí. E nos dois sexos e nos dois gêneros. Vou dar um exemplo sim, Gustavo, tranquilo. Eu só tô indo para trás pra gente ir para frente, tá? Daí você tem a questão de gênero, que complica um pouco mais as coisas, porque você tem gênero masculino, gênero feminino, você tem transgênero, ou seja, os transexuais, você tem as pessoas que optam por não se parecerem com seu gênero, podem ter nascido do sexo feminino e se portar ou escolherem um outro gênero que não é esse de nascença, e assim vai. A gente entra numa discussão que é muito louca, eu não acho que vale a pena a gente entrar, tá? Mas, o que a gente tem? Nas pessoas, independente da sua escolha de gênero, na sua orientação sexual, na sua orientação política, eu já vou explicar por que eu tô falando isso, a gente tem as duas energias masculina e feminina. Talvez fique mais fácil para vocês entenderem se a gente der um apelido para essas energias. Pode ser fluxo e contenção. Boa. Zero. Lembra de yin e yang? Acho que a gente lembra daquele círculo que a gente tem, um quadradinho, um circulinho com uma bolinha desenhada no meio e tal. Esse é o nome que foi dado no Oriente para essas energias. Yin e yang. Agora talvez fique mais fácil. Vocês já ouviram falar disso, Edi, Eliana, Gustavo?
É uma lentidãozinha na resposta aqui. É. Então, o que a Mas quando gente você... tem é a característica de cada um desses dois lados, no sentido... Tá, joia. Obrigada, Edi. Obrigado, Gustavo. Fogo e água também. A gente pode classificar os elementos olhando as energias, mas aí vai variar muito de acordo com o teu olhar, e aí a gente vai entrar numa outra pira aqui, que eu quero que a gente faça isso depois, se a gente tiver tempo. Então, se a gente imaginar que Yang é a energia masculina, o que a gente tem dentro da energia masculina, de acordo com esse olhar, que é um olhar da onde eu vim estudando, tá? Que não tem a ver, novamente, com a questão de sexo e gênero, tá bom? Isso quer dizer que eu posso ter essa energia de realização, de direção, de ação, de concretização, de se encaminhar para o próximo passo, de ter e dar borda, de ter e dar limite. Atenção para essa palavra aqui, porque tem muito feminino sem limite que não consegue dar borda e direção para a própria vida, né? Então, tem tudo a ver com dar forma, direção, encaminhamento. O masculino na gente é o que nos leva, por exemplo, a galgar nossa carreira, a evoluir na nossa jornada profissional, né? É o que nos faz concretizar projetos, é o que nos faz colocar limites nas relações e com as pessoas, é o que nos faz nos organizar o nosso horário, organizar a nossa vida, por exemplo. É o que dá contenção, não é? E, enfim, tem características negativas e positivas, eu estou tentando pegar as mais neutras aqui, né? E é o que isso, dá limite, ação, realização, encaminhamento, da forma. O masculino tem um aspecto muito interessante, porque ele é o que mostra o mundo, né? O masculino em nós, ele amplia o mundo pra gente. Ele vai... eu vou dar um exemplo que é muito clássico, né? O tal do príncipe encantado que a gente cresceu ouvindo no modelo Disney romântico de esperar um parceiro no masculino. Um parceiro masculino na visão romântica é aquele que vem num cavalo branco, ou seja, num animal forte, potente. E o que ele faz? Ele pega a princesa e leva ela para um outro lugar que ela nunca viu e com a promessa de serem felizes para sempre, né? E isso é muito tentador para o feminino, ser levado por um masculino. O masculino leva, né? Até, tá ficando mais claro, gente? Eu só quis colocar esse resuminho aí do que você estava falando, tá? Só para deixar registrado. Adorei, ali. muito bom. Tudo bem até aí? Ok. Helena, beleza? Tá começando a ficar mais claro, né? Ok. E aí, uma outra coisa que a gente pode pensar depois é no movimento de dança, a dança a dois, né? Dança de salão. Forró, tango, zouk, essas coisas. Quando a gente tem muita clareza nesses modelos de dança, né? De uma analogia da energia masculina e feminina. Você tem um que leva e tem um que é levado. Geralmente, aí sim você tem uma questão de ficar o homem na energia masculina e a mulher na energia feminina. Se a mulher... Isso tem algo a ver com masculino ativo e feminino passivo? A gente pode pensar que sim, Gustavo, mas eu queria explorar um pouquinho isso melhor depois, pode ser? A gente vai falando, a gente vai chegando nisso. Porque tem a questão do ativo e do passivo que eu gosto de ver, sabe como essa pergunta? Como dar e receber, por exemplo, né? Ou como contenção e fluxo, como disse o Zé Bueno, tá? Porque o passivo, talvez, ele coloca a gente num lugar que é aquela visão estereotipada do feminino e não necessariamente. Uma mulher pode ser absolutamente ativa e super feminina, né? Por isso a beleza de ter as duas energias dentro da gente e a gente vai brincando com isso, tá? Então, na dança, por exemplo, você tem sempre um par que conduz, que leva, que dá borda, que dá contenção e conduz. Se os dois fizerem isso, na dança não funciona, né? Porque você não tem como dois tentarem levar. E isso acontece em muitas relações, é uma analogia muito interessante. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar do feminino um pouco agora, né?
O feminino em nós, em todos nós, homens e mulheres, repito isso e vou repetir várias vezes, o feminino em nós é o que é responsável pela criação, óbvio, né? Toda a criação, toda a criatividade, toda a força da vida, toda a responsabilidade pela fluidez, pelo acolhimento, pela inclusão, pela colaboração, pela não borda, pela não forma, pelo que não tem forma, né? A arte, as cores, os sons, a música, a criatividade, tá tudo dentro desse pacote do feminino. É o feminino e as relações também estão aqui dentro, esse interesse pelas relações está aqui dentro do feminino. É o feminino em nós, que é o criativo, é o que não tem limites, é o que imagina, é o que cria, é o que, ao mesmo tempo, acolhe, inclui, pensa de uma maneira não hierarquizada, pensa de uma maneira mais colaborativa e inclusiva. É o feminino em nós que é o responsável pela cura, pelas práticas curativas, mas também pela empatia, pela escuta, pelo receber, aí sim, Gustavo, tá? Pelo receber. O nosso feminino pode ser apenas escutar, por exemplo. O escutar é muito do feminino, né? No aspecto feminino em nós. E incluir tudo que tem a ver com essa movimentação aqui, que, né, é muito interessante, até porque a gente vê até num corpo feminino, num corpo de mulher, aí sim, voltando à questão da mulher, a gente vê muitos espaços receptivos, né? O útero, a vagina, né? E todo mundo tem ouvido, mas a gente tem um órgão muito receptivo, né, que ele é para dentro, ou seja, quando a gente escuta, a gente é de alguma maneira penetrado pela outra pessoa. Então, é o feminino em nós que tem essas características, tá? Então, não haveria uma mesma característica dos dois lados, feminino e masculino. Ah, adorei essa pergunta. Tem algumas pegadinhas, Gustavo, assim, que é aquelas coisinhas que ficam ali no meio, que a gente fica na dúvida e tal. Por exemplo, estratégia, capacidade estratégica. O que é para vocês, masculino ou feminino? Feminino, tá? Quem mais? Masculino. Tá vendo? A pegadinha se repete. Né, Samantha, a gente viu isso também lá, né? Samantha e Denis, a gente viu no curso. O olhar do feminino, Gustavo, ele é sempre um olhar múltiplo, né? É um olhar que olha para muitas coisas ao mesmo tempo, porque ele não tem a borda, né? E o masculino é o olhar unidirecional. Então, o feminino, ele é multidirecional e o masculino é o que foca, o que ajuda a gente a focar, né? Então, quando a gente está no masculino, a gente está naquele projeto e a gente quer ir até o final, a gente quer finalizar. Porque essa é a busca do masculino, é finalizar, né? E a força do feminino é a força da criação. Então, fim e começo que se relacionam. Alguém perguntou, falou alguma coisa em algum momento dessa inter-relação, da integração entre um e outro. Sim, exatamente isso. A gente pode, por exemplo, como é que a gente pode, então, entrar numa coisa um pouco mais complexa? Podemos entrar numa coisa mais complexa ou está complexo o suficiente? O que vocês acham? Podemos brincar? Mais complexos, né? Escutativa, a fala compassiva é multidirecional, não seria mais estratégico? Pois é, Gustavo, eu acho, essa é uma daquelas coisinhas que para mim, por exemplo, fica no campo do meio, assim, porque você tem duas coisas que são muito próximas, multidirecional não seria mais estratégico?
sem dúvida, um olhar mais ampliado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa de realização. Geralmente, você faz uma estratégia para conseguir alguma coisa. E aí você tem a pegada muito do masculino, né? Que é essa realização de finalizar, de galgar, realmente de finalizar e concretizar, né? Mas você vê que é uma coisa que, né, visão aberta é mais estratégica do que a muito focada, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Talvez a gente pudesse dizer que o estratégico é o feminino e o tático é masculino, né? Porque o tático é assim, deixa eu chegar até ali e como é que eu chego até lá? Então, essa coisa do chegar até lá é super do masculino. No masculino em nós que faz com que é isso. Buscando o resultado, sim, parece ser mais masculino, sem dúvida. Hélio, penso que o homem é mais tático do que o homem ou o masculino? Porque tem homem que não é nem tático nem estratégico, que tá voando aí, que, putz, tá criando projetos dentro da sua cabeça e não consegue, né? Entendiu? Ótimo. Olha isso aí. Então, ai, que bom, gente, tá cheio de homem, tô achando o máximo isso, tanto faz. Não acho que tanto faz, eu acho que quanto mais a gente conhecer a respeito dessas energias, mais a gente consegue lidar com elas. Então, por exemplo, a questão da estratégia, né, dá uma confundida na gente, mas é gostoso da gente brincar, porque a gente começa a ver como é que a gente aplica, né. Então, por exemplo, eu queria saber se tem alguém aqui que acha que está com excesso de feminino, independente de ser homem ou mulher. Cheio de homem. Eu já não sei se é homem masculino ou feminino, Hélio. Tem um homem feminino aqui, apontando o dedo. Quem que tá com excesso de feminino? Tô vendo aqui, o Denis fez assim, é isso? Você fez com a mão? Acho que eu tô com excesso de feminino, Eliana. Eu Por não. que, Eliana? Excesso de feminino, Eliana, conta pra mim. Gustavo com excesso de feminino. Acho que eu sou meio a meio. Tá? Que delícia, Hélio, saber que foi a Samanta que te convidou. Não, travou não, tô aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. Quem tá com excesso de feminino, não sei em que aspecto do feminino tá achando que tá com muito feminino. Só tô vendo Denis e Bebê. Ai, obrigada, Hélio. Eu espero que seja só pra mim, esse maravilhoso. Ai, não sei, né, de repente. Vai que sobra pra mim, maravilhosa. Essa hora da noite eu vou adorar. Bom, vamos lá. Quem é Bebê? Bom, será que a minha pele tá de bebê, gente? Olha que máximo. Vou gostar desse se for pra mim também. Bom, então vamos lá. Geralmente quem tá com excesso de feminino tá com dificuldade de focar, tá com dificuldade de concretizar projeto, tá com dificuldade de colocar limite, né, em tudo, inclusive nas relações. Muitas vezes a gente fica com muita coisa na nossa cabeça sem saber para onde ir, né? E isso pode ser um excesso de feminino ou um feminino desequilibrado em si, né? Então, essa é uma coisa super comum, por exemplo, nos meus clientes de coaching, né? Quem vem buscar o trabalho de coaching que eu faço, que é um trabalho eminentemente para te ajudar a identificar. Denis, você viu que a Eliana só tá vendo o Denis e Bebê, que eu não sei quem é Bebê? Acho que é uma imagem que estava antes da gente entrar. Eliana, tenta entrar de novo. Não sei. Aqui tá rolando normal. Tá. A dificuldade em falar não é feminino? Me conta um pouquinho mais, Gustavo, com o que você tá de dificuldade de falar? Você acha que é vou tentar colocar um pouco mais de palavra para facilitar. Você acha que essa dificuldade dificuldade em falar não é feminino? Talvez a dificuldade de se colocar, né? Falar não? Não entendi. Dizer não, sem dúvida.
sem dúvida. Quando a gente está no excesso de feminino, a gente não consegue colocar limite. Imagine vocês que o feminino é um rio, tá? Cheio de... Ele é água, ele é fluidez, ele corre, ele tem, né, altos e baixos, ele recebe nutrientes e dá nutrientes, ele ajuda nas marés, ele está sujeito às intempéries, né? E se a água não tem borda, ela vai, né? Não tem limite, né? Não tem contenção. Só que se imagine, você tem um rio com borda. A borda é o masculino, né? E essa dança é uma dança que acontece dentro da gente mesmo. Então a gente tem o masculino que dá a borda, ou seja, é o que fala, não. O foco não necessariamente é no não, Gustavo, mas essa questão de colocar limite, dar borda, é o nosso masculino que faz. Então, quando a gente está com excesso de feminino, a gente geralmente tem dificuldade de colocar limites, né? Não quer necessariamente dizer que não, mas é colocar limites. E isso, inclusive, para terminar, para colocar borda em relações que sejam abusivas, né? Para dizer, não, isso eu não aceito, ou dizer do tipo, isso eu não quero mais, né? Eu quero que as coisas funcionem de outra maneira, né? Colocar limite também pode ser se organizar, saber para onde quer ir. Então, o que eu percebo é que, por exemplo, dos meus clientes de coaching, e o meu trabalho eminentemente é para te ajudar a entender o que você quer para a tua vida, a maioria das pessoas chega carregada no feminino porque fala, eu construí minha vida de um jeito tal, que legal, vinha vindo de um jeito bacana, de repente a gente perdeu a forma, perdeu a função, e eu não sei mais para onde ir, né? Esse pedido para que a gente se encaminhe para algum lugar é um pedido do nosso masculino interno. Então tem muita serventia ao nosso masculino, né? Ao mesmo tempo, se o nosso feminino é esmagado pelo nosso masculino, ele pode ficar rígido, enrijecido, a gente não cria, a gente não se deixa levar, né, pela vida, e porque o nosso masculino também pode ser muito rígido, pode ser muito autoexigente com a gente mesmo, a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ter aquela coerência imensa, eu tenho que fazer uma puta carreira, as pessoas esperam que eu seja isso, seja aquilo, eu não posso falhar, eu não posso errar. Esse é o nosso masculino quando ele está mais enrijecido, né? Agora, não necessariamente o seu masculino está atuando, né, quando você está com excesso de feminino. Uma pergunta, baseado em que estabelecer esses conceitos de masculino ter borda e feminino, né, não tê-la? Então, eu gosto dessa pergunta, Hélio, porque assim, a gente tem múltiplos conhecimentos, assim, ancestrais a respeito de masculino e feminino. A gente tem o Zé Bueno, que está aqui também no contexto do chat, que ele é professor de Aikido, faixa preta há muito tempo, e é um cara que já bebeu dessas fontes orientais há muito tempo. Então, também pode falar um pouco da visão dele, né? Da onde eu vim, eu vim de uma linha de pensamento que ela vai buscar muito esses conceitos nas culturas orientais, né? Principalmente taoísmo e hinduísmo, na linha de tantra, né? Isso terminou chegando para mim por um autor, que é um autor americano, que foi da biopsicologia, teve uma carreira acadêmica muito interessante, que rompeu com a academia justamente porque ele achava que esses conceitos poderiam ser distribuídos para o grande público. E é um americano que, de alguma forma, traduziu e sintetizou esses conhecimentos de forma que a gente ocidental pudesse absorver, né? Mas eu acho que, assim, eu não manjo muito de Tantra, tá? Mas eu sei que ele vem desse lugar, né? E basicamente, assim, eu acho que é muito intuitivo para nós, no sentido do olhar ocidental, a gente categorizar. Eu fui estudando e fui me metendo mais ainda nessas coisas, o que eu percebo é que tem mais coerência e está muito mais claro para as culturas ancestrais, né? Essa questão do masculino e do feminino, tá? Entendeu? Legal, obrigada pela pergunta. Tá? Então,
o que interessa, Hélio, assim, é a gente ficar menos fixado, talvez, nessas definições muito acadêmicas, ou talvez institucionais, ou arquetípicas, ou estereotipadas, para que a gente use essas energias a nosso próprio favor, né? Então, por exemplo, a gente está falando da questão do excesso de feminino, né? A gente tem muita gente que tem excesso de... Imagina, obrigada a você. Excesso de feminino, e isso pode ser muito chato, né? A gente não conseguir colocar limite nas relações, por exemplo, a gente manter repetição de padrão, né? Uma pessoa que não consegue se colocar, que está num seu um feminino, por exemplo, numa relação, e esse feminino está desequilibrado, ele vai atrás do que ele quer, né? O feminino vai atrás do que ele quer no sentido de receber a atenção que ele quer. Então, e muitas vezes para isso, o feminino, quem está no feminino, se sujeita a relações que são tóxicas, né, e abusivas, né? Porque só o que quer é ser reconhecido e é ser amado. Então, muitas mulheres que a gente fala, ela tem excesso de feminino, ela é carentona, né? A gente já viu isso por aí, né? Já, ele um segundo. Então, se a gente conseguir fazer uma autoanálise e ver o que a gente tem, eu já estou falando, já estou entrando nisso, Gustavo. A gente conseguir calibrar mais as energias em função do que a gente quer daqui para frente, é a intenção do que eu venho fazendo, né? Você, por exemplo, se você está com muita dificuldade de concretizar projetos, ou de colocar limite nas relações, ou de dar um próximo passo, pode ser que esteja te faltando masculino, né? Pode ser que você esteja excesso de feminino, esteja descalibrado um pouquinho, e aí a gente vai entrando nesses detalhes e fazendo essas brincadeiras, né? Nessas brincadeiras, a gente vai fazendo esses pequenos ajustes para que vocês possam simplesmente se ferramentalizarem para mexer nesses botõezinhos e vocês fazerem os ajustes necessários primeiro em vocês e depois nas suas relações, e são em todas as relações, né? Como faz para subir uma energia a outra. Deixa eu só... Peraí, Zé, tô vendo... Abro o baú azul. O que é o baú azul? Vamos lá, vamos voltar, porque o Hélio tinha uma pergunta, como usar... Tá, Hélio, fala você. Aí depois eu vou subindo as outras perguntas. Eu vou deixar as perguntas marcadinhas aqui, que aí conforme a gente for respondendo, a gente tá bom. Vai desmarcando. Bom. God of War. Ai, meu Deus, eu não... Se for alguma coisa de televisão, eu passei a piada, perdi. Porque eu sou muito ruim. Eu só vejo Power Rangers e Homem-Aranha e ultimamente, assim... É videogame, é mais... Videogame. Vamos lá, vai. Hélio, você queria perguntar uma coisa? É você que coloca a internet. Hélio, a bola tá com você, tá todo mundo te esperando, então manda a pergunta. Hélio. Bom, vou fazer o seguinte. Nesse caso, o feminino... Nesse caso, o feminino não é necessariamente a mulher e idem masculino versus homem. Sim, é o que eu estava tentando explicar desde o começo, Hélio. Todos nós temos as duas energias, tá? Você pode ser homem e ter uma energia feminina preponderante, que é o que eu chamo de essência energética, né? Ou não, né? Você pode ser um homem e ter energia masculina mais carregada e, tá se vendo, de repente, num momento da sua vida que você tá super no feminino, desfocado, etc, e você precisa retomar o seu masculino, porque esse é um jeito legal de você andar pela vida, alinhado com você mesmo, tá? Eu sei, é verdade, você chegou depois, não tem problema, tá? Então, sim, todos nós temos as duas energias, e isso é bem contraintuitivo, e apesar de que quando a gente vai pegando, amanhã a gente vai entendendo que a gente pode ser sempre as duas coisas. Nesse caso, o feminino não é necessário... Bom, aqui isso já foi... Peraí, vou voltar para baixo que tinha uma coisa assim. Como usar energias
X ou Y a nosso favor, sempre, Gustavo, em primeiro lugar, entendendo qual que é a tua essência energética, ou seja, quem você é em termos energéticos, para que você possa, em primeiro lugar, fazer as coisas que te façam ficar mais alinhados com você mesmo, né? Só isso já é muita coisa, né? Você saber um pouco mais a teu respeito, e a gente faz até umas brincadeiras, mas de brincadeira mais séria, a gente faz teste no curso, a gente vai mais aprofundando um pouco mais para que vocês saibam como você identifica o teu perfil energético. Eu tô pendendo mais para um lado ou para o outro, o que eu sou, quem eu sou, e nesse momento, tá? A gente tem uma tendência a se manter estável em um perfil energético. Então, a primeira coisa é se conhecer melhor e fazer as coisas, alinhar as ações e as coisas que você faz para que você seja mais você e esteja mais de acordo com você mesmo, né? E aí a gente vai mexendo com as energias para justamente você ficar mais ainda de posse de você mesmo, né? E aí conseguir, inclusive, entender melhor as outras pessoas com quem você se relaciona. Então, quando você entende mais de você, você entende mais do outro, fica mais fácil você traçar relações, trabalhar nas relações, mexer nos botõezinhos que fazem com que as relações que valham a pena ser vividas e sejam mais harmônicas, mais conscientes, etc, etc, e validadoras, né? Ou seja, você tá bem como você é numa relação e poder validar o outro nessa mesma relação é o que a gente, enfim, quer, né? Todo mundo quer viver no bem-estar, tá? Seria uma mudança de conduta? Olha, Gustavo, o que eu percebo, assim, esse processo de reconhecimento de si mesmo com essas lentes, ele é muito potencializador, né? E tem mudanças muito sutis que fazem uma diferença imensa na vida das pessoas, né? Às vezes você precisa empurrar um pouquinho, porque todo começo isso é difícil, mas depois você vai aprendendo a lidar com isso, e é uma coisa que a gente te ajuda no curso também, mas tem muitas coisas que surgem muito naturalmente. Então, quando você, por exemplo, entende qual que é o teu perfil energético, você fala, puta, eu preciso fazer certos ajustes que me deixem mais alinhados comigo mesmo, e você faz isso com muita rapidez. E tem outras que você precisa implementar, tá? Basta dizer, acabar processos de desapegar é uma manifestação masculina, isso sem dúvida. Dependendo do processo, ele pode ter uma característica mais masculina e feminina, mas toda finalização, toda intenção de chegar a um fim é uma intenção masculina. Desapegar? Boa pergunta, precisaria pensar um pouco mais. Como faz para subir uma energia ou outra? Eliana, eu consigo responder isso bem, super bem, com um pouco mais de tempo, mas eu vou tentar dar aqui um pouquinho. A gente tem como desenvolver e dar carga em mais uma energia do que a outra através de atividades e questões que, como eu sou coach, você imagina, né? Eu não vou ficar só na reflexão, eu sempre vou mandar vocês para ação. Então, por exemplo, o feminino, tudo que tem a ver com desenvolver o feminino tem a ver com desenvolver o prazer de viver, a alegria, a beleza, a arte, a criatividade, né? Eu vou fazer o jabá de volta aqui para o Denis, né? Tudo que tem a ver com a criação da vida, com a criatividade, com o que não tem que chegar a um fim, ele tem a ver com o feminino. Você sair com as amigas ou com os amigos só pelo prazer de estar junto e conversar, sem a necessidade de resolver alguma coisa, só pelo prazer de estar junto, de rir, de comer, de brincar, de estar, né, na alegria e o prazer de estar junto, já é um desenvolvimento de feminino, né? Brincar com o cachorro, cozinhar, criar alguma coisa, cuidar das crianças, né? O prazer de estar com as crianças, né? Tudo que tem a ver com a não necessidade de se encaminhar para um fim é o feminino. E o masculino, ao contrário, tudo que tem a ver com dar borda, dar limite, então, por exemplo, tudo que tem a ver com competitividade, com esporte, com musculação, com que mais? Né? Com todas as objetivar, com finalizar, tudo isso tem a ver com o masculino. E aí tem muitas ações que a gente pode desenvolver em função disso, principalmente entendendo melhor o que você precisa, tá? Deixa eu ver. Uma coisa que é interessante na pergunta da Eliana, que a gente não falou, é a dinâmica, né? Essas relações,
essas energias são dinâmicas. Então, se a gente, como a Eliana colocou, né, sobe uma e abaixa a outra, é isso mesmo, a gente pode desenvolver a nossa energia principal, estabelecendo ações que vão simplesmente ampliando quem a gente é, mas também a gente pode brincar de ser mais masculina, por exemplo, no trabalho. Eu preciso concretizar um projeto, então eu preciso treinar mais finalizações, né? Então, isso é uma coisa que é bem possível da gente desenvolver. E outra coisa, a gente pode, no nosso caso das mulheres que são mulheres urbanas, que foram atrás das suas carreiras, que trabalharam em empresa, a gente está super carregada no masculino. A gente precisa entender como é que a gente desenvolve, muitas vezes, o nosso feminino, para que, por exemplo, a gente use o nosso masculino no lugar certo, do jeito certo, mas também a gente possa conhecer e reconhecer e ampliar o nosso feminino, tá? Pergunta, é bom ser meio a meio? Putz, eu não sei. Depende, Ed. Na verdade, assim, se você tem um perfil energético mais preponderante, é mais interessante você estar mais alinhado com quem você é, né? E aí você desenvolver mais de quem você do que você ficar meio a meio. O que é interessante é você primeiro descobrir que você tem os dois lados, os dois aspectos em você, e desenvolver aquele que você mais precisa, o que você quer naquele momento. Tá? Não é meio inconsciente. O que é isso? Alinhar as coisas com a nossa essência energética. Adorei a pergunta, Eliana. É o seguinte, às vezes, por exemplo, se eu sou muito masculina e eu tenho atividades que são muito femininas, eu não vou me encaixar, né? Eu falo por experiência própria. Eu sempre fui muito de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar. Eu tive 2 filhos e no meu acordo com o pai das crianças, eu ia ficar 3 dias à tarde em função da função de mãe. E eu te confesso que isso, para mim, foi um aprendizado imenso, porque entrar no flow das crianças foi, para mim, algo muito... né? Então, eu tive que aprender, por exemplo, a organizar o meu tempo para poder trabalhar o tanto que eu gosto de trabalhar e estar no meu, né, usando no meu aspecto masculino, por exemplo, e poder relaxar enquanto eu estava com as crianças. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou naturalmente, eu tenho um perfil mais masculino, meu perfil energético é mais masculino. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de finalizar, eu sou competitiva, eu gosto de ir para cima, e ao mesmo tempo não sou tão dura, mais masculina assim. Mas se eu posso trabalhar de uma maneira organizada com o meu horário encaixado, eu fico muito melhor do que, por exemplo, trabalhando em casa com as crianças e elas interrompendo e vindo junto, porque isso me atrapalha, porque quando eu estou no meu masculino eu quero focar, eu quero me direcionar, eu quero terminar um projeto, eu quero fazer o que eu tenho que fazer, tá? Não sei se isso... E tem várias coisas que a gente vai fazendo. Às vezes, por exemplo, a gente é muito feminina e está num ambiente de trabalho muito masculino, muito opressor, ou está numa relação muito opressora do nosso feminino, é muito complicado. Então, às vezes a gente tem que realinhar coisas pequenas e coisas grandes também, para que a gente esteja mais livre para ser quem a gente é, tá? Tinha aqui... Não é meio inconsciente? Gustavo, a consciência é uma doença incurável, né? E eu acho que quanto mais a gente conhece a gente a respeito da gente mesmo, melhor. E esse é um ferramental que te ajuda muito a trazer as coisas do inconsciente para o consciente e te permite atuar de uma maneira mais dirigida. Tá? Agora sim está começando a ficar mais perfeito. Uhul! Gustavo, pelo próprio perfil da pessoa, ela naturalmente já utiliza uma outra característica masculina e feminina, seria então começar a perceber onde você pode buscar ou uma outra, ou para se obter um resultado mais harmônico? Sim e não, Gustavo. Eu acho que muitas vezes a gente não deu vazão, nem assumiu, ou não entendeu ainda qual é o nosso próprio perfil energético, né? E quanto mais a gente estiver alinhado com a gente mesmo, melhor. Vocês sabem disso, quando você está mais você tem mais bem-estar, mas às vezes você precisa, por exemplo, desenvolver alguma coisa por uma questão de contexto, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Às vezes eu sou super feminina, por exemplo, sei lá, eu sou muito masculina no meu fazer de trabalho, mas nas minhas relações eu tenho outra dinâmica, né? Então, eu tenho uma essência mais masculina e eu tive que trabalhar muito a minha essência feminina para poder me relacionar do jeito que eu queria, inclusive com meus filhos, né? Então, por exemplo, eu trabalhar mais a minha energia feminina me permite ser mais empática, paciente, inclusiva,
me permite observar o fluxo de crescimento dos meus filhos, me permite entrar no ritmo da brincadeira deles, me permite criar, fazer brincadeiras artísticas com eles, né? E quando eu fui mãe, meus filhos têm 6 e 8 anos, né? Foi muito difícil para mim sair da minha energia masculina voltada para o trabalho e para a carreira, eminentemente, e entrar num fluxo que fosse harmônico, aí sim, e gostoso e recíproco, né? Então, sim, a gente pode mexer com tudo isso, mas a gente não pode esquecer que, assim, a gente tem um perfil energético. Então, se eu tivesse que parar de trabalhar e ficar exclusivamente com as crianças, eu ia me matar, porque eu amo trabalhar. Então, é uma brincadeira que a gente tem aqui em casa. Quando eu vou sair para trabalhar, as crianças falam, mas você vai sair para trabalhar? Eu falo, vou, filho. Mas por quê? Porque eu adoro trabalhar, né? Eu gosto de fazer esporte, eu gosto de algumas coisas competitivas. Isso já afrouxou um pouco, mas, de novo, né, quanto mais a gente estiver alinhado com a gente mesmo, e mais a gente tiver consciência do que a gente precisa de desenvolver num contexto, mais a gente cresce e melhor a gente fica. Tá? Serendipity, isso aí, Zé, palavra incrível. Cozinhar, para mim, é que nem estratégica, porque tem um fim definido que é comer. Adorei, Eliana. Pode cozinhar para mim que eu tô ficando com fome. Cozinha é tático, cozinha é criatividade, hein? Cozinhar é uma coisa muito legal, porque é a criatividade encontrando a forma, né? A gente pensar no que a gente vai fazer, a gente imaginar um prato e a gente realizar é feminino com masculino, tá? Eliana, alinhar, obrigada por você saber, eu sou cantora. Oba, adoro! Eu entendo mais ou menos assim, eu sou muito feminina, ou eu estou naquela situação muito, muito feminina. Estou certo em pensar assim? Sim, também, sem dúvida, Gustavo, isso aí. No exemplo prático de como atuar nesses ajustes no equilíbrio ideal, no alinhamento, como manual passo a passo. Pô, Hélio, levantou a bola, vou ter que cortar, vem fazer meu curso, né, meu? É isso que eu quero ensinar para vocês, pô, né? Aqui nesse tempinho pequenininho que a gente já estourou, inclusive, eu consigo pouca coisa, mas vem fazer o curso. Gente, eu tô com uma questão que é assim, eu tenho as crianças que eu preciso pôr na cama, mas o Denis sabe, quando a gente começa a engatar na conversa, a gente vai embora, a gente não quer parar mais, e eu tô me sentindo assim, eu preciso ir embora, e ao mesmo tempo quero ficar mais com vocês. Bom, vou fazer meu jabá. A gente tem um curso começando semana que vem, chama Ligue os Polos, justamente, que a gente vai trabalhar tudo isso numa profundidade muito maior, muito divertido, ao mesmo tempo que tem essa profundidade, a gente geralmente é bem pragmático, tá? Em pouco tempo assim, acho que talvez eu mais tenha trazido coisas para cima, mas sem conseguir assentar, e eu acho que, de alguma forma, acho que eu fiz bem, porque eu quero que vocês venham para o curso, venham ficar comigo pessoalmente, venham para uma turma que já está linda, 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 com pessoas incríveis, e gente, puta, muito interessante, já se inscreveu, tô bem feliz com isso. A primeira turma também foi assim, a gente não queria ir embora, o último dia a gente foi meia-noite embora, não querendo ir embora, ninguém quer ir embora, e essa galera já tá num grupo fechado de Facebook, a gente continua se falando, e vocês vão entrar lá também, quem quiser entrar no curso. Então vamos lá, o curso começa semana que vem, são 4 quartas-feiras, das 7h30 da noite às 10h30, vai até umas 11, né, porque ninguém quer parar de falar, a gente adora conversar. Então é dia 10, 17, mando sim, 10, 17, 24 e 31 de agosto, no endereço ali perto do Hotel Unique, uma casa linda, na Rua Groenlândia 66, na frente da Escola Pan-Americana. O Denis colocou o site aqui, que tem todas as informações. E para quem tiver aqui, eu vou dar um cupom de desconto. Tá? Oba, sexo fora da caixa, adoro. Vamos lá. Quem tiver aqui pode usar um cupom de desconto para ter 18% de desconto, não interessa que forma de pagamento você escolher, tá? Vocês vão digitar 18 off no campo, perdão, no campo de cupom de desconto na hora de se inscrever, tá? As inscrições vão até domingo apenas, depois acaba. E, meu, eu queria muito que vocês fossem lá. Eli, eu queria que você fosse, viu? Gustavo, Eliana,
adorei, assim, adorei interagir com vocês. E foi uma delícia e acho que tem muito campo para ser mais gostoso ainda. Meu site está aí, ligueospolos.com.br. De lá você consegue, Hélio, ver todas as minhas outras referências, meu trabalho com coaching, minha biografia, tudo isso. Mas essa é a página principal para a gente começar e continuar essa conversa. Certo? Muito Tudo bom. bem? Bom, eu queria confirmar aqui isso que você falou, né? Como tendo participado do seu primeiro curso, recomendo mesmo. Vai começar semana que vem. É um curso super gostoso, mas que dá uma desequilibrada. A gente sai de lá meio torto. Ai, meu Deus! Olha o jabá. Olha que jabá é esse. A gente sai questionando mesmo, questionando um monte de coisa, revendo um monte de conceito e com muita ferramenta para aplicação prática. Né? Eu também abrindo aí inscrição para o meu curso, fazendo um mini jabá aqui também. É isso aí, super. Ele está com uma visão nova, uma visão diferente, porque agora eu estou incluindo nele essa visão das energias e como que isso afeta a criatividade também. Então, só para reforçar como isso acaba atuando na nossa vida em relação profissional, relação pessoal, relações mais íntimas, em tudo. Então, www.ligueospolos.com.br, começa semana que vem. Um último recadinho rápido aí, né? Também queria agradecer a presença de todo mundo aí. Vocês vão receber com o link para rever esse vídeo aqui, que isso vai ficar gravado. E daqui a 2 semanas, no mesmo bate-canal, no mesmo local, no mesmo horário, a gente vai ter um bate-papo semelhante com o Zé Bueno. Uhul! Irado! Exatamente. Então, já queria começar a divulgar isso aqui, já para vocês já se prepararem, já reservarem a data aí, porque vai ser tão legal quanto foi esse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma delícia, Karina. Imagina, eu que agradeço super, gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Salvador, talvez eu vá. Meu pai mora aí. Infelizmente, ele vai ter que passar por uma cirurgia e talvez eu vá em setembro, mas não iria para trabalhar. Mas a gente pode bater um papo. São José dos Campos, a gente vai ter que montar uma turma. Quem sabe a gente faz um intensivo de final de semana, né? Sussa, vamos aí, vamos fazer. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela receptividade. Espero vocês, tá bom? Datas. Aí o Denis coloca. Vou dar um gente, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gente, valeu. Obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Boa noite. A gente continua se falando aí por outras mídias. Combinado. Valeu, obrigado pela presença. Obrigada, Denis. Um beijo. Tchau, gente. Valeu, Boa noite. Tchau.